Bom, gente, meu nome é Éder, meu caso é um só, é rápido, né? Vou ser bem sucinto, tá certo? Eu tenho estudado o Active, trocado algumas informações muito com o Bruno, né? Às vezes um caso assim mais difícil, eu ligo para ele, mando para ele dar uma olhada, a gente discute. E esses casos são lá da minha clínica, tá? Eu não tenho ligação com a universidade, mas eu passo a visão, talvez aqui como médico, a visão de consultório, do que a actigrafia pode ajudar nossos pacientes, às vezes, no tratamento, no consultório para esses pacientes. É lógico que a Andréia veio aqui, ela está ligada a uma universidade grande, faz pesquisa, tem um número maior de casos, né? E é interessante, a aula dela foi muito, né, gostei muito dos casos dela, né? O meu caso é mais simples, mas eu acho interessante apresentar ele, tá? Eu sou de Catalão, Goiás, tenho uma outra colega aqui de Goiás, né? E assim, apesar de eu ser do interior, eu sempre gosto de novidade, né? Então a gente vai vendo, a actigrafia, eu sempre interessei muito por ela. Tinha o fator limitante do custo, né? Eu só conhecia aquele da Philips, né? E era caro. E depois foi surgindo alguns aparelhos nacionais. Eu comecei com o da Enza, depois atualmente eu uso da Condor, que eu acho melhor, e está surgindo outros equipamentos aí que futuramente espero que eu tenha a oportunidade também de testá-lo, de utilizá-lo no consultório, tá certo? O meu caso é um caso de um jovem, né? É um rapaz do sexo masculino, 18 anos de idade, estudante, natural lá mesmo de Catalão, Goiás, solteiro, né? Um rapaz, ele chegou no meu consultório e falou: eu estou sem foco, não estou dormindo bem, estou com uma insônia, não consigo dormir direito. Era um paciente assim, muito ansioso, muito inquieto, tá? Então essa era a queixa dele, tá? Que ele, né, uma queixa de dificuldade de dormir, inquieto, sentindo cansaço, meio fadigado durante o dia. Tá, eu resumi um pouco a história dele e que essa piora da qualidade do sono piorou muito. Ele saiu de Catalão e foi para Ribeirão fazer cursinho, né? Então, assim, ele saiu do ambiente familiar dele, foi para uma república, né? E isso aí piorou muito também a qualidade do sono dele. E aí ele voltou. Quando ele me procurou, ele não estava mais, né, não foi bem, acho que não passou no Enem ou no vestibular, voltou a morar em casa novamente, né? E aí ele me procurou com essa queixa. E eu falei, fiz uma entrevista e não parecia muito, sei lá, uma insônia, alguma coisa assim. Falei, eu acho que entra, além do diário do sono, que eu pedi para ele fazer, a actigrafia ela é interessante para dar aí talvez um panorama de como é que é esse sono dele. Porque a gente às vezes pergunta, que horário que você dorme? O paciente às vezes ansioso, não define direito o horário que dorme. Tem muita gente que eu vejo com o diário do sono uma dificuldade de preencher ou preenche de última hora, né? Então tem esses detalhes do diário do sono. É uma ferramenta barata, interessante, mas que tem muito paciente que às vezes tem essa certa dificuldade de ser preciso, de preencher o diário de sono. Tá? Então, o paciente jovem não tinha nenhuma comorbidade, não tinha nenhum problema, era um paciente que já tinha uma avaliação neuropsicológica dele ter um déficit de atenção também, que ele disse que agravou, que piorou com esse período que ele estava estudando fora. Né? Então, ele já tinha feito uma avaliação com outro profissional e tinha essa avaliação neuropsicológica que ele tem um déficit de atenção. Então, essa foi a primeira actigrafia dele que ele fez. Tá? Eu coloquei o activo, como a gente trabalha no consultório, a gente tem essa limitação de, às vezes, usar só 14 dias. Né? Até porque no consultório a gente também tem os custos, tem essas coisas, não tem como eu às vezes deixar um activo 2, 3 meses com ele, como no meio acadêmico. Tá? Então eu coloquei aqui
né, um actograma dele, passar esse outro também. Tirou muito, isso é uma coisa que depois eu reclamei com ele, o actígrafo, tá? Às vezes para tomar banho, às vezes ficava acordado de madrugada, ele enjoava um pouquinho, tirava, colocava de novo. E esse é um problema que a gente tem, já que só depois que descarrega que a gente descobre, né, as informações. Talvez um actígrafo em que você consiga acessar as informações, né, esteja ligado online, você consegue até ligar para o paciente, ó, tem que usar ele melhor, né, atentar a esses dados, que é o que parece que o Bruno, com a empresa que está desenvolvendo, que a gente possa ter essas informações, a gente possa até acompanhá-la melhor. Tá? Mas serviu para ter um parâmetro. O diário, ele também levou um diário, né? Se mostra, apesar de ter tirado, que é um padrão sem sincronismo, né? Irregular, completo, não tem regularidade de horário de dormir, horário de acordar, tá certo? Né? Isso aqui é um periodograma, vê que a gente não tem, você não vê um sono de 24 horas, você não vê irregularidade. Depois, Bruno, se você tiver alguma sugestão, viu, Bruno, para você falar alguma coisa, depois eu vou colocar os comparativos, tá? Então, esse é um outro periodograma, você vê que não é um padrão regular, tá? Né, esse paciente, você vê aqui que, né, não é um 1.440 horas, né, Bruno? 24 horas, você vê, não tem essa regularidade no actígrafo dele. Então, a gente percebeu que ele tinha um distúrbio de ritmo, um sono, né, diagnóstico dele, um sono não 24 horas. Tá? Então, aí eu conversei com ele, expliquei, eu falei, olha, você tem os horários totalmente irregulares, ficava muito no computador, assistia televisão, né? Depois que ele ficou mais folgado, que não estava, né, que estava em casa, sem saber o que eu ia fazer da vida, né? Então ele piorou mais ainda o sono dele, tá? E aí expliquei para ele, né? Mostrei o actograma, o periodograma, mostrei todo, né, o exame, explicando para ele, falou, isso aqui é o horário mais ou menos que você dorme, que você acorda, você vê que está tudo bagunçado, tira às vezes um cochilo durante o dia, e comecei a orientar ele a respeito da higiene do sono, dele ter uma regularidade, em horário de deitar, para dormir, de acordar, da atividade física, e introduzir melatonina para ele, tá? Sempre mais ou menos no mesmo horário. A gente programou um horário, o horário que ele seria o costume dele dormir. Então, 1 hora antes do horário programado para ele dormir, falou, vamos ter regularidade tanto no horário de você tomar melatonina, no horário de você deitar e no horário de você dormir. Tá? E ele voltou, depois que ele usou, começou a fazer o tratamento, com uns 15 dias, ele voltou ao consultório feliz da vida, me agradecendo, achando que eu seria o melhor médico do mundo, né? Então até o humor dele, até a ansiedade, falou, olha, melhorou demais, eu estou feliz. Ele falou, doutor, eu estou muito feliz. Né? Isso que eu fiquei muito satisfeito dele falar, eu estou feliz, você mudou minha vida. Né? Então, falando, daí que já começou a sincronizar, aqui né, começou a sincronizar um pouco melhor ali, aquele espaço em branco, na minha opinião, eu não sei o que você acha, Bruno, mas é sono também. É que ele tem um sono um pouco mais agitado, na minha opinião. É que eu não consegui, Você pode acordar? Não, eu acho que não. Na verdade, eu acredito que algum desses, ali, na minha opinião, eu colocaria como sono. Ele tem um sono um pouquinho mais agitado, mas começou a ter mais uma... Aqui, ó, aqui lá era uma imagem antiga que eu não consegui trabalhar ela. Você consegue aumentar um pouquinho? Não consigo. Então essa aqui mostra bem, essa imagem bem trabalhada, que eu fui salvando um monte de imagem dele e acabei bagunçando aí na hora de programar essa aula, né? Então você vê que já começou a ter um sincronismo melhor. Esse aqui mostra bem a realidade dele. Esse é o periodograma, não sei se vocês lembram lá atrás como é que estava, né? Então você vê que já está bem mais sincronizado. Tá? Esse aqui, o perfil médio, você vê que, não sei se vocês lembram lá, eu vou até colocar aqui mais para frente,
Olha lá, você vê que ele chegou mais lá para 1.440 horas, programa 24 horas, né? E esse aqui, ó, é um comparativo. Mas principalmente aqui, ó, você vê, ó o comparativo dele. Esse aqui eu acho que ficou melhor, tá? Antes e depois do tratamento. Esse aqui antes e depois do tratamento. Vê a diferença, né, Bruno? Muito grande, né, de antes dele tomar aquelas medidas que eu orientei ele e o uso da melatonina. Você vê aqui também que tem uma regularidade, a atividade, o repouso, você consegue diferenciar bem melhor do que esse perfil médio. Esse aqui eu acho que não tá. Esse perfil médio daqui, ó. Aqui foi um dia que ele tirou, né? Ele não usou o actígrafo e aí até estava conversando com a Mônica ali, como é que faz, não sei se seria interessante na hora que for fazer isso, tirar esse período, né? Ou desprezar ele. Tem como você colocar... Ou desprezar isso aí. Hã? Tem como você colocar aquele período de off-risk. Aqui? Não aí não. Ah. Você corta os dados. Não sei se seria interessante cortar os dados. Quando você coloca no como off-risk, ele ignora isso. Isso aí. E quanto tempo entre os dois? E 15 dias. 15 dias. E a dose da melatonina? Foi 3 miligramas. Tá, então, agora, eu até fiz, porque eu passei esse caso para o Bruno, ele falou, faz o antes e o depois. Eu pegando alguns casos e tentando fazer o antes e o depois. Você manipulou esse melatonina ou ele comprou lá fora? Foi manipulado. E até estava, né, vamos ver aqui mais um outro caso. Aqui também, gente. Eu estava conversando com a colega ali, ela me orientando às vezes de começar com dose até menor. Né? Ela falando que essas doses menores também têm um efeito bom. Porque às vezes, antes a gente não achava melatonina manipulada. O pessoal ia comprar melatonina em loja de suplemento, pelo menos lá em Catalão, a pessoa chega, tem que chegar, parece que está comprando droga. Você chega pro lado, chega no cara bem baixinho e fala assim, você tem melatonina? Ele vai lá no fundo, pega, mas só que ele só tem de 3 e 5. Agora acho que foi esse ano que a Anvisa liberou a manipulação. Né? E aí a gente consegue talvez agora trabalhar com outras doses. Tá, é um caso simples, é um sonão 24 horas, uma falta de sincronismo e que eu acho que a actigrafia é uma ferramenta poderosa, é um exame relativamente de baixo custo. Eu acho que a gente tem que começar, né? Eu comecei lá a falar, será que o paciente ele vai querer pagar para fazer isso, não vai? E eu comecei, né? O convênio não cobre isso, mas assim, o paciente, a maioria dos pacientes, eles entendem a importância do exame e a maioria eles pagam para fazer, desde que você consiga depois dar um bom resultado, o pessoal isso vai até divulgando. Hoje o pessoal, aquele exame do reloginho, não sei o que, tá? Então é um trabalho que a gente não deve ter medo de começar ele nos serviços de sono. Eu acho que é uma ferramenta muito boa. A utilização seria talvez só para distúrbio de ritmo, né? Mas eu acho que na insônia tem um espaço muito grande para actigrafia. E eu quero, às vezes, né, com a ajuda do Bruno, tentar usar até nos pacientes com demência, né? Para dar uma analisada também. Eu acho que dá um trabalho interessante para a gente ver o sono do paciente, que também o cuidador fala que o paciente nunca dorme, né? E aí, como é que é esse paciente nunca dorme, o paciente com demência? Às vezes o paciente passa o dia todo dormindo, e aí o cuidador quer que ele durma também à noite, né? Então, é um exame também que poderia, clinicamente, estou falando de consultório, auxiliar nesse sentido. Fala, não, mas o paciente também dorme o dia todo, como é que você quer que eu faça que ele durma à noite? Né? Então, eu acho que é uma maneira mais objetiva da gente ter um panorama do sono do paciente. Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Foi bem rápido. Eles trocaram o soft também, eu estava apanhando um pouquinho, né? Porque é da Conlo, então ele trocou, eu apanhei muito. Foi quando eu comecei a fazer esse exame, eu atualizei o software, eu apanhei um pouco em utilizar ele. Né? Então, até ficou
Um exame que não ficou muito legal o sactograma, mas foi porque eu estava apanhando para mexer com ele, tá bom? Isso aí, Bruno.